Pastor Maurício, eu não sei se vai ser um pouquinho de spoiler do livro, mas aqui na frase, né, do título, logo embaixo, tem aqui: descubra a essência do evangelho e deixe de lado o que não importa. E a gente vê muito, né, cristãos se envolvendo em algumas coisas que talvez não sejam tão importantes assim como a própria palavra. O senhor poderia dar pelo menos 2 exemplos de algo que os cristãos hoje em dia estão muito focados e estão esquecendo do que realmente importa? Claro. Eu acho que nós, assim, a cada época histórica, a gente tem desafios diferentes. Cada período traz problemas que a gente tem que combater e que entranham no meio da igreja. Se eu for pegar esse período que a gente está vivendo hoje, eu acho que um dos grandes problemas estão sendo provocados por aquilo que se costuma chamar de teologia coach. O que é a teologia coach? É uma teologia que promete o que a Bíblia não promete. E esse é o grande problema. Então ela é uma teologia que bota o homem no centro, e claro que Deus nos ama, nós somos importantes para Deus, Jesus morreu por nós, a gente não está dizendo o contrário disso, mas nós nunca podemos nos esquecer de que nós fomos criados para a glória dele. Então tudo no Evangelho é sobre Deus, não é a meu respeito. Então eu tenho visto muitos problemas que são trazidos para dentro de... E como é que isso chega até a gente? Por pregações. Provavelmente, se você está numa igreja bíblica, você não vai ver isso no púlpito, mas pregações que você vê na internet, de repente um podcast como esse aqui, eu posso sentar aqui e falar um monte de coisas erradas, letras de músicas, etc. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu me converti, era a época da vitória. Tudo era vitória. Isso meio que passou. Hoje a gente está na época da promessa. Tudo é promessa. É a promessa de Deus para a minha vida. E aí quando você vai estudar na Bíblia, por exemplo, você vê que muitas promessas que as pessoas tomam para a sua vida nunca foram feitas para elas. Mas são promessas feitas para o povo de Israel, da época do cativeiro na Babilônia. São promessas, por exemplo, crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. Isso foi uma promessa feita para um homem, o carcereiro de Filipos. Eu não posso nunca pegar isso aqui e dizer que é uma promessa para qualquer pessoa. Né? Então, existem muitas e muitas e muitas promessas que eu vejo pessoas ensinando como sendo promessas chamadas promessas universais, ou seja, para todas as pessoas de todos os tempos, que a Bíblia nunca fez. O que isso gera? Um falso cristianismo, aquilo que os apóstolos tanto combateram. E aí as pessoas vão orar a Deus pedindo por aquilo que Deus nunca prometeu que lhes daria. Por exemplo. Então, outra coisa que eu acho muito complicada, você me pediu 2 exemplos, eu falei o primeiro, né? O outro exemplo é orar de uma forma que Deus não nos autoriza a orar. Oração na Bíblia, eu já estudei sobre isso, eu recomendo a qualquer irmão que esteja... Pegue a sua Bíblia e estude sobre isso, não acredite em qualquer coisa que você ouça, né? Oração é pedido, oração é súplica. Oração é clamor. Oração não é você dar ordem para Deus. E isso eu não vou gastar o tempo aqui, porque seria uma aula que eu teria que dar, porque eu sei de onde isso vem. Isso vem de um pensamento chamado Novo Pensamento, que não tem nada a ver com o cristianismo, que foi trazido por uma mulher chamada... Meu Deus, esqueci o nome dela agora, que fundou uma seita chamada Ciência Cristã, que foi seguida por um homem chamado Essek Kenyon, que era um pastor, que tinha um discípulo chamado Kenneth Hagin, que gerou algo chamado confissão positiva, que é uma heresia. Eu sei de onde vem, isso vem de fora do Evangelho. Só que isso recebe uma tinta cristã e parece cristianismo. Daí vem as pessoas que determinam bênçãos, que dão ordem, que profetizam, quando a Bíblia diz que nenhuma profecia jamais veio de interpretação humana. Sabe, eu não profetizo nada. A profecia é aquilo que Deus manda eu falar. Só que hoje, por causa da influência da heresia da confissão positiva, tem gente falando, eu profetizo sobre a sua vida isso. Ou seja, eu desejo sobre a sua vida isso, mas isso não é profecia. A Bíblia não nos dá base para isso. Sabe? Isso não é. Então, se eu quero algo, eu peço. O que a gente pode dar ordem? Eu posso dar ordem contra o diabo. Em nome de Jesus, cala-te e sai. Isso é uma ordem que eu posso dar. Para Deus, não. Eu não posso fazer essa oração. Olha, Natália, eu profetizo para a sua vida que ano que vem vai ser o melhor ano da sua vida. Que base bíblica que eu tenho para isso? Nenhuma. Eu não sei o que vai ser no ano que vem na sua vida. Ah, mas eu tenho fé.
Fé é uma coisa. Jesus tinha fé? Sim ou não? Mas ele no Getsemane pede para o pai, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O pai atende. Então quem mandava não era a fé, quem mandava era a soberania de Deus. Paulo tinha fé? Ele ora 3 vezes para Deus, tira esse espinho da minha carne. O pai tira? Não tira. Paulo não tinha fé? Tinha. Então é importante ter fé? É importante. Mas não é assim essa matemática de que eu tenho fé, logo Deus vai fazer o que eu quero. Não, porque quem manda não sou eu. É a soberania dele. Então, eu acho que esses são 2 problemas que estão muito presentes na igreja. É essa forma de orar errada, que determina, que decreta e que vem de fora do cristianismo, porque as pessoas não estudam a origem. E essa coisa de você ficar ali botando o homem no centro e fazendo promessas que a Bíblia nunca prometeu. Eu acho que esses 2 exemplos, né, explicam também um pouco do porquê que a gente tem uma sociedade cristã mimada, né? Achando que vai pedir, Deus vai atender, isso não acontece, então... Aí briga com Deus, sai da igreja e vai para outra religião. Porque tem muita gente que não entendeu ainda, né? Que Deus é pai, não é avô. É muito diferente isso. Tem gente que quer ser neto de Jesus, não filho. Né? Porque o avô estraga, né? O pai conserta e o avô estraga. Normalmente qualquer casa é assim. Então, assim, o cara, ele entende que Deus é avô. Mas não, cara, Deus é pai, que é ele que manda, ele que fala. Não tem, a gente falou sobre paternidade aqui, não tem horas que a gente fala assim, por quê? Por que não? E acabou. A gente fala isso com nossos filhos. Por quê, pai? Não, por que não? Não tem explicação, Entendeu? não. Então, assim, só que o cara quer um Deus avô. E aí entra nessa pegada aí. O cara fica mimado. Aí se magoa com Deus, né? Tô magoado com Deus. E aí sai da igreja. E aí fica... E é muito interessante isso. Porque normalmente quando a pessoa precisa mais de Deus, ela se afasta dele. É verdade. Quando a gente tá com um problema na nossa vida, é o maior momento que a gente precisa do Senhor. Aí a gente se afasta dele porque tá chateadinho, porque tá mimado, porque Deus não ouviu o meu capricho. Não, mas fulano profetizou ano passado. Mas com que base bíblica ele profetizou? Não, mas aí não aconteceu. Aí a culpa é de Deus, não é do fulano. Então fica uma coisa complicada, né? Como diz um amigo meu, um troço errado que né, meio que não tá certo.